Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Tem uma percepção que é muito interessante, que eu acabei aprendendo com a Harley Cravo, com a Gisela Valin, e que ajuda muito nas relações, principalmente aquelas onde a gente tem um certo tipo de obrigação da vida, por causa da vida adulta, enfim, de conviver com uma pessoa por muito tempo, de uma forma onde, por exemplo, seja no trabalho, na família, você é obrigado pela vida a conviver com aquela pessoa, às vezes todos os dias, às vezes, muitas vezes por semana, e você não tem uma possibilidade, às vezes, no momento, de sair dali, de mudar o local onde você trabalha, de mudar de casa, de mudar o formato que você está vivendo. Você não tem possibilidade de cortar relações com essa pessoa, não tem essa possibilidade no momento. E é claro que sempre quando a gente está falando de uma relação que não faz muito bem a gente, né? O primeiro passo que a gente vai procurar ter é, claro, tentar criar uma distância daquela pessoa, ou tentar não conviver tanto com aquela pessoa, se de fato o fato da relação estar num ruim é porque os valores são muito diferentes, você não tem afinidade com outra pessoa, ou lados, né, seus acabam se chocando com lados da outra pessoa e seus egos entram em atrito, né? Então, casos onde às vezes eu tenho um lado muito controlador e o outro também, e aí os dois lados se chocam, ou conviver com pessoas, por exemplo, que são muito autoritárias, talvez para você, né, seja demande muito esforço você se relacionar com pessoas autoritárias, controladoras, porque de fato você não se sente bem, você não gosta, então enfim. Claro que o primeiro passo que a gente vai dar é sempre procurar ter uma distância, mas existem casos, né, seja por causa da família, seja por causa do local onde você mora, seja por causa do seu local de trabalho, existem situações onde a gente não pode, pelo menos naquele momento, ou talvez não possa, em algum momento talvez a gente tenha que estar ali porque tem um aprendizado, mas existem situações onde a gente é obrigado a conviver com alguém, às vezes, muitas vezes por semana, às vezes todos os dias, dependendo do caso. E assim, se eu não consigo criar uma distância com aquela pessoa física, se eu não consigo não conviver com aquela pessoa, como que eu vou lidar com isso? Eu vou estar então ali determinado a sofrer, a padecer, a acabar com a minha saúde, a me estressar? E aí essa percepção, né, que eu fui aprendendo com a Harley Cravo e a Gisela Valin, repetindo de novo, foi muito interessante, e eu gostaria muito que vocês entendessem ela de uma forma mais profunda e até mesmo espiritual do que somente uma coisa superficial aqui da vida física. Por quê? Qual que é o ensinamento? Quando nós convivemos com pessoas ao qual a gente não consegue se desvincular, não consegue mudar a nossa rotina, a gente não consegue se desvincular pelo menos naquele momento, não consegue mudar a rotina, ou não consegue sair de um local de trabalho com certos tipos de pessoas com as quais a gente não tem muita afinidade, ou quais a relação não é muito saudável, geralmente não, mas assim, sempre quando a gente não tem uma possibilidade de sair de algum lugar, é porque a gente tem algo para aprender ali, de um ponto de vista espiritual, que é assim, no momento que você já tiver aprendido aquilo que tiver aprendido, não tem necessidade de estar naquele local, a não ser que ali seja o local que você queira estar. Mas partindo do pressuposto que você não quer estar ali, mas que você não tem a possibilidade de mudança, é porque provavelmente tem algo ali naquela situação na qual você tem que aprender, você tem que elaborar, tem algo ali que a vida está te pedindo, que o universo está te pedindo, Deus está te pedindo, para que você possa aprender, para que então, depois da lição aprendida, você possa então seguir o seu próprio caminho, mudar as situações do jeito que estão para uma forma diferente, né? Mudar as relações, mudar o local de trabalho, enfim. Então, quando a gente não tem a possibilidade de sair de um local, de mudar uma situação, normalmente é porque a mudança tem que ser nossa, tem que ser interna, né? A gente acaba não tendo possibilidade de mudar a situação. Então, a única coisa que a gente tem possibilidade de mudança é mudar a gente.
É nisso que entra essa percepção, porque assim, se você já é obrigado a estar com uma pessoa, se você já é obrigado, você não tem possibilidade de sair naquele momento. Se o convívio te faz mal, você tem duas possibilidades aí dentro disso, levando em consideração que você não tem possibilidade de sair no momento. Ou você vai ficar nisso, vai viver a sua vida focando nisso como um problema, reclamando da pessoa, falando mal da pessoa, enxergando o lado ruim da pessoa, exaltando esse lado ruim para as outras pessoas, ou você vai fazer o oposto. Procurar, por mais difícil que seja, por mais trabalhoso que possa ser, procurar naquela pessoa coisas positivas, né? Procurar a luz daquela pessoa e focar nessas qualidades. Para quem tem uma visão muito materialista sobre a vida, que não acredita, né, que a vida não inicia no berço e não termina no túmulo, ou seja, uma pessoa que ela tem uma visão mais espiritualista da vida, seja de qual religião ou crença, ela é uma pessoa que ela não tem esse entendimento, né, ou não vê as coisas dessa maneira. Às vezes ela vai ouvir falar sobre essa percepção de focar no lado luz das outras pessoas e vai falar, por que eu vou fazer isso? Né? Não tem sentido eu estar num local e a pessoa é ruim, a pessoa é chata, e eu ter que me modificar e modificar a forma como eu sou para que eu possa caber no local, para que eu possa viver bem com a outra pessoa. Isso, de fato, do ponto de vista da vida física, não faz muito sentido, porque se você pega só aquela matéria, você vai olhar para a situação. Agora você vai falar, não tem sentido, por um acaso, né, que eu estou aqui, é por um acaso que eu estou me relacionando com essa pessoa. Então, se não tem motivo de eu estar ali, né, então não importa o que eu fizer, eu também não digo se eu fizer alguma coisa errada, se eu brigar com a pessoa, se eu piorar uma situação. Eu não entendo que talvez eu estou ali porque aquela pessoa é alguém do meu passado e aí eu tenho algo para equalizar ali com ela naquela situação, tem algo a aprender naquela situação. Então, só vendo a vida do ponto de vista físico, não faz muito sentido. Melhor você ir lá, brigar com a pessoa, esbravejar, botar ela no lugar dela, né? Que nem as pessoas falam, né? Melhor você fazer isso, porque primeiro que não, nesse entendimento não tem nada que você vai colher depois, porque não tem lei do plantio e da colheita, né? Não importa o que você fizer, não vai recair sobre você. Outra que você está lá por um acaso, não tem motivo nesse entendimento. Então, talvez para pessoas que têm uma visão muito materialista da vida, talvez não faça muito sentido, mas eu estou falando aqui para pessoas que, de uma certa forma, isso pode ajudar, né? Que tem uma visão um pouco mais espiritualista sobre a vida. Então, quando a gente entende que a gente só está num local, num endereço, num trabalho, num local específico, porque aquilo ali cumpre uma função dentro da nossa vida e dentro do local ali onde a gente está, dentro do nosso processo de aprendizado e do processo de aprendizado das pessoas que estão em volta da gente, quando a gente entende que assim, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, quando a gente tem esse entendimento, a gente percebe que se eu estou num local ao qual eu não consigo sair, significa que tem algo que eu preciso aprender ali naquela situação. E se, inclusive, tem alguém ali em específico que mexe muito com o meu emocional, que mexe muito comigo, talvez o aprendizado e o treino seja lidar com isso. Equalizar isso dentro da gente. Isso não significa que o seu trabalho vai ser mudar a outra pessoa. Porque a gente não tem esse poder, não tem esse controle, nem esse direito. Cada um vive a sua vida e seus processos no caminho, no tempo que eles querem, né? Que eles querem, que eles podem, na medida do possível. Então não é a questão da gente modificar as outras pessoas, mas a gente se modificar a nossa visão, a nossa percepção sobre as coisas. Então é uma questão da gente aprender a modificar algo internamente na gente, olhar para a situação de uma maneira diferente, entender, elaborar aquela questão dentro da gente, para que então aquela lição não seja mais necessária, porque tudo cumpre um papel e uma função. Nada existe sem função, sem papel, sem propósito. Então, no momento que algo que completa o seu propósito, completa a sua função, vem algo novo, algo se modifica com uma função nova, um propósito novo. Então, nada existe sem propósito algum. De toda forma, se a gente fica obrigado o tempo todo a estar com alguém
que não faz bem pra gente, que é difícil o convívio e a gente não tem possibilidade de sair, a gente ficar focando no ruim, no errado, no lado ruim da pessoa e começar a reclamar dessa pessoa para outras e começar a dar muita atenção para isso, quanto mais atenção a gente dá para uma coisa, mais forte, mais evidente aquilo fica na nossa vida. Então, se eu o tempo todo reclamo sobre uma coisa, falo sobre uma coisa, olho para aquela coisa e falo para todo mundo sobre aquela situação e eu continuo, aquilo vai cada vez mais tendo poder na minha vida. É como se eu estivesse pegando um palco e colocando a coisa ali naquele palco. Então, se tem palco, vai atrair plateia. Se eu estou colocando num palco, é para chamar atenção, é para aquilo estar ali na frente. Então, tudo aquilo que a gente dá muita atenção, a gente está dando palco. Então, se eu fico ali pensando no lado ruim da pessoa, reclamando daquela pessoa, falando como aquela pessoa, por exemplo, é chata ou é inconveniente, eu fico o tempo todo reclamando, primeiro que, por atenção, por eu estar focando nisso, para mim vai ficar mais evidente. E à medida que vai ficando cada vez mais evidente, vai ficando cada vez mais insuportável a situação. Porque eu vou me desgastando mentalmente pensando sobre aquilo. Quanto mais eu penso sobre aquilo, mais vem pensamento sobre aquilo. E aí eu vou me causando uma exaustão mesmo mental de continuar pensando sobre aquilo. Eu começo a ficar num looping pensando aquilo 24 horas por dia. Então, se é, por exemplo, uma questão de trabalho, eu saio do trabalho e continuo pensando sobre aquilo. Aí chego em casa, eu não durmo direito porque eu continuo pensando naquela situação. Aí eu encontro aquela pessoa, lembro das coisas que ela fez, aquilo me dá uma raiva, me dá uma mágoa. E aí eu vejo uma outra coisa, e aí eu já fico com mais raiva, mais mágoa. E aí eu fico me sentindo revoltado, com raiva. Isso, só isso mesmo, só você fazer isso, já vai fazer com que a situação fique muito insuportável. Mas quando a gente fala do ponto de vista energético, imagina assim, que no momento que você olha para aquela pessoa, você reclama daquela pessoa para todo mundo, você fica falando mal daquela pessoa, o sentimento que você está tendo naquele momento é um sentimento ruim, é um sentimento de raiva, de revolta, de ai, que insuportável, né? E pensa que é assim, você está tendo um sentimento que é esse sentimento de revolta, de ódio, de raiva, e o que está acontecendo também? Isso tudo tem um endereço, e esse endereço é a pessoa. Então você não sente aquilo fica ali voando no céu, aquilo acaba tendo um endereço e chega para outra pessoa. Então o que você também está fazendo nessa situação? Falando do ponto de vista energético, você está sentindo raiva, sentindo ódio, reclamando da pessoa, com a imagem na sua cabeça, com a intenção, com o foco na pessoa, então tem endereço. E o que você está fazendo? Tudo aquilo que você está sentindo, você está jogando para outra pessoa. O que acontece nisso? O que você emana volta para você. Então você joga para a pessoa aquela raiva, aquele ódio, aquela situação. Primeiro que aquela situação acaba se aumentando e perpetuando, se a gente for levar em consideração a lei da atração, por exemplo. Então estou emanando aquela energia, e inevitavelmente aquilo vai vir para mim no segundo momento, que é aquilo que eu estou vibrando, né? E em segundo, eu estou enviando uma energia horrível para outra pessoa, né? De raiva, de ódio. E aquilo não vai fazer com que a pessoa entre em si. Aquilo não vai alimentar um lado positivo daquela pessoa. Aquilo vai alimentar qual lado daquela pessoa? Vai alimentar um lado de raiva, de ódio, de ira, então, de briga, de revolta. Então, eu vou estar alimentando o lado sombra daquela pessoa quando eu foco excessivamente no aspecto sombrio daquela pessoa, reclamo daquela pessoa para uma rodinha, reclamo para todo mundo e reclamo 24 horas por dia. O que eu não percebo é que eu estou aumentando o problema, porque eu estou jogando aquela energia está chegando para aquela pessoa, e aquela pessoa, mesmo que racionalmente não saiba, ela sente e ela vai ter uma resposta, né, do inconsciente dela, da energia dela em relação a gente também. Então, quanto mais a gente foca no ruim e fala do ruim e reclama, mais insuportável e difícil vai ficando as relações. E aquilo vai ficando tão grande, esse sentimento vai ficando tão grande, e você vai se habituando tanto a sentir raiva e ódio de alguém, que a situação vai ficando cada vez mais insuportável e você vai perdendo em saúde.
Quando você faz o contrário, embora no começo você tenha que ter um trabalho, tenha que fazer um esforço, porque realmente, né, a gente tem relações que são tão difíceis que é só para você focar em uma coisa boa da pessoa, você tirar todos os problemas que aconteceram, todas as brigas, você tirar, às vezes, o modo ríspido da pessoa falar e você tentar entender o que a pessoa está falando. Às vezes, só você fazer isso já é um trabalho tremendo. Mas, quando você continua nesse trabalho, você faz um esforço, já que você não consegue sair daquela situação, lembrando que se você pode sair, não é saudável se obrigar a estar num local que te adoece, mas se não há possibilidade de sair naquele momento, o melhor que você tem a fazer por você e pela outra pessoa é você procurar focar nas qualidades dela. Porque quanto mais foco você tiver nos tais defeitos, limitações, erros da pessoa, mais evidente vai ficar aquilo para você, mais forte aquilo vai ficar, mais insuportável aquela situação vai estar. Então vai ser cada vez mais insuportável, aquilo vai ter um peso cada vez maior. Você vai acabar se habituando a reclamar sobre aquela situação, a ficar com raiva. E não é isso que vai mudar a situação. Então, assim, não é por estar reclamando excessivamente de uma situação que ela necessariamente vai se modificar, na verdade não. Então, reclamar, na verdade, você só está trazendo aquele sentimento à tona de novo, aquela raiva de novo, pensando no passado, numa situação do passado que aconteceu. O melhor que a gente tem que fazer pela gente e pelo outro é não alimentar mágoa, não alimentar raiva, porque isso todo adoece a gente e também vai atrapalhando muito aquela pessoa. Quando a gente faz um esforço, e isso, embora pareça muito sem sentido, se você consegue colocar em prática, se você começa a focar nas qualidades da pessoa, às vezes com muito esforço, e você vai fazendo esse trabalho, procurando se trabalhar também, entender o porquê que aquela pessoa te incomoda tanto, o porquê que ela te afeta tanto, o que tem nela que te afeta tanto, que está em você, não está nela. Está te afetando porque tem algo em você que está se machucando com a atitude dela, a presença dela, mas está em você que tem que curar. A cicatriz está em você, não nela. É em você que dói. Quando você vai fazendo esse treino, até do ponto de vista espiritual, vai ficando mais fácil com que a relação ela se estabeleça bem. Porque imagina, assim, se a gente for falar, por exemplo, dos nossos amparadores, mentores, enfim. Imagina que tem essa pessoa aqui, ela tem um mentor dela. Aí o mentor está num trabalho danado para poder fazer com que essa pessoa não alimente ódio, não fique com raiva, não saia brigando com todo mundo. Aí você que está aqui tem o seu mentor, né? E aí o que você está fazendo? Você briga, você reclama da pessoa e, como eu já disse, energeticamente você está enviando um monte de energia para essa pessoa aqui. Então, assim, essa pessoa aqui, ela vai perceber, ela vai sentir tudo, ela vai sentir raiva mesmo não conscientemente, mas ela só vai saber que sente uma coisa ruim quando te vê, sente uma raiva quando te vê, aquilo só vai aumentando e espiritualmente vai ficando muito mais propenso do que energias intrusas insuflem esse tipo de sentimento, esse tipo de energia. Lembrando que, claro, a responsabilidade é nossa. Mesmo que alguém tenha enviado uma energia super de raiva pra gente, é claro que a gente tem um livre-arbítrio de escolher como a gente vai gerir isso, né? E a gente tem amparo sempre para nos ajudar a lidar com essas coisas. Mas assim, essa energia toda que você está enviando, você está atrapalhando todo o amparo que essa pessoa espiritualmente está tendo para ela se recuperar, para que a relação se estabeleça. Porque o mentor, o amparador, não vai querer que você fique brigando com o outro, entende? Fique brigando com alguém, que isso você está atrapalhando o processo de evolução seu, do protegido dele e da outra pessoa. Quando você começa a focar no lado bom da pessoa e mesmo que seja muito difícil você procurar enaltecer isso, procurar falar sobre isso e evitar ficar julgando a pessoa o tempo todo, condenando a pessoa o tempo todo, o que é diferente do tom de desabafo, às vezes a gente vai desabafar sobre algumas situações, o que não significa falar e reclamar o tempo todo sobre uma situação. São coisas diferentes. Então, assim, desabafar não é um problema, né? Desabafar é até benéfico, mas quando a gente fica reclamando, é uma situação completamente diferente, a gente faz com o nosso emocional muito diferente, né? Quando a gente está só reclamando, a gente só vai ficando pior, enquanto quando a gente desabafa, a gente se sente melhor, né? Então é muito diferente. Mas assim, quando você faz esse treino, ao invés de você estar enviando uma energia totalmente de raiva, de ódio para aquela pessoa, você começa a melhorar aquilo que você está enviando para ela. Então você vai enviando uma energia de compaixão,
de amor, de paz que seja, de tranquilidade, ou você para de enviar uma energia que era ruim, que estava atrapalhando o processo dessa aqui. Então, nos melhores dos casos, vamos pensar assim, se você envia uma energia de compaixão pela pessoa, ou de paz no mínimo, essa energia vai estar beneficiando o processo evolutivo dessa pessoa aqui. E vai estar ajudando o mentor. O mentor, aí sim, e até mesmo, né, pensando assim, vamos dizer aqui, o mentor que ele está aqui, entre aspas, não está, né? É só para a gente entender. O mentor que está aqui, ele vai ficar até muito grato pela sua atitude, pelo seu comportamento. Ele vai tentar de toda maneira fazer com que a relação só melhore. Fazer com que essa pessoa, ao invés de ficar pensando besteira, ele vai tentar ajudar com que essa pessoa também não fique brigando com você. Com que essa pessoa também não fique pensando mal de você, para que a relação possa melhorar. Só que se a gente fica reclamando, fica falando mal da pessoa, fica falando que ela é chata, que ela é isso, que ela é aquilo, e reclama com todo mundo, e só fala disso, né? Só fica falando disso, a gente não percebe que a gente está tirando no próprio pé, que a gente está cavando o nosso próprio buraco. Porque toda essa energia que a gente está jogando para aquela pessoa, aquilo vai voltar pra gente. E aí a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando, sim, sobre aquilo que a gente está focando, sim, e a gente vai ter que colher aquilo que a gente está plantando, a gente vai ter que receber aquilo que a gente está dando, né? Então, o que você está oferecendo? Se no seu próprio comportamento, se nas suas próprias palavras você está incitando a violência, a briga, o defeito do outro, então é isso que você vai receber. Não espere flores se você está dando bofetadas em todas as pessoas, né? Seja em palavras ou seja em atitudes. Então não espere flores. A gente recebe aquilo que a gente está dando também, aquilo que a gente está ofertando. Então, quando você consegue olhar isso de uma forma mais profunda, de uma forma talvez mais espiritual ou no ponto de vista energético, você consegue entender que assim, embora racionalmente não faça muito sentido o fato de você focar na luz da outra pessoa, focar nas qualidades, o que não significa que você vai ignorar o lado ruim daquela pessoa, que você não vai procurar ter um cuidado, que você não vai procurar ter uma distância, nem que seja interna, não contar muito da sua vida em alguns casos, procurar estar ali no coleguismo e não procurar ter uma intimidade muito grande com aquela pessoa. Tem as suas precauções, né? Mas assim, para você ter essa visão mais profunda sobre isso, de olhar para o lado luz da pessoa, falar sobre isso, procurar não ficar julgando a pessoa, jogando aquela energia para aquela pessoa, isso vai melhorando a relação. Isso ao longo do tempo a relação vai ficando melhor, ou pelo menos não piora tanto. Porque você está aprendendo aquilo que você precisa aprender, e aí pode ser que em algum momento a relação fique boa, e aí você tem a oportunidade de sair dali, você tem a oportunidade de modificar as coisas externamente. E aí não precise conviver com aquela pessoa, porque você já aprendeu aquilo que você precisava aprender naquele momento. Bem, é isso que eu resolvi falar aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado alguém, trazido clareza, algum tipo de reflexão. Eu vou ficando por aqui, lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e os próximos conteúdos.